A criança já fazia isso aos 2 anos de idade. Ela tinha uma vontade enorme de conhecer. A criança nasce uma pesquisadora. E agora nós vamos devolver tudo isso a elas. Eu brinco com meus alunos, né, numa frase que não é minha, eu falo assim: a minha geração disse que tinha que mudar o mundo e mudou. Agora vocês têm que consertar tudo, que ficou uma desgraça. Viu? Tratem de trabalhar para recuperar o que nós fizemos. Tá? Então, nós vamos repensar esse modelo por um problema um pouquinho mais sério. Quem comanda o processo educacional é o meio político. O meio político olha a educação de um modo totalmente diferente do que nós olhamos. O meio político precisa difundir seus dogmas de tempos em tempos. Né? Mudou o governo, você precisa difundir os dogmas, as crenças do seu partido. E a escola é usada para isso. Então, tem uma coisa que nós temos que separar claramente, que é o processo de ensino-aprendizagem do processo educacional. Sim, são coisas distintas. Né? Ensino-aprendizagem é matemática, português, geografia, história, etc. Tal. Educação tem que vir de casa. Só que se nós não usamos a educação, não usamos todo o tempo que nós temos no processo de ensino-aprendizagem, nós temos que gastar um tempo para baixo, vai acontecer o que o Peter Drucker falou também. Ele falou o seguinte: a educação americana, o modelo educacional americano, começou a perder eficiência nos anos 60, quando as escolas tiveram a começar a usar seu tempo para resolver problemas de racismo. Aí o tempo que se usava com que os alunos precisariam aprender para ser bons profissionais, era usado para coisas que deveriam ter vindo de casa. Então existe uma confusão muito grande. Agora, como é que eu posso mudar algo se o meu chefe não quer? O que o filme, né, mostra claramente é o seguinte, que o chefe, como dentro de uma empresa, não permite que o seu professor subordinado se insurja contra ele e o critique. Numa empresa acontece exatamente isso. Você xinga o seu chefe, você é demitido. No sistema educacional é isso. Você fala mal do ensino, você está desmerecendo ações governamentais, você é demitido, você é perseguido de algum modo. Então, se nós não desvincularmos uma coisa da outra, só que eu acho que isso vai acontecer, queiramos ou não, esse é o ponto. Pode ser uma ruptura planejada, organizada, ou pode ser uma ruptura totalmente desorganizada, bem o murmuration, mas vai acontecer, pessoal. Já está acontecendo. Eu conversei com o reitor de uma universidade canadense, um tempo atrás, e ele me falou o seguinte: olha, Miguel, é impressionante, o pessoal aqui já não liga o mínimo para a certificação. Ele só vai para a universidade se tiver algo que ele não encontrou em lugar nenhum. Se ele não tiver em lugar nenhum, ele vai para a universidade. Isso é ruptura. Ou seja, nós não estamos encontrando, os alunos não estão encontrando na universidade o que eles precisam para serem bem-sucedidos. O modelo educacional perdeu sentido. E se você não vir sentido no que você faz, você não faz com a dedicação que você deveria. E nós temos esses números ridículos que o Brasil tem. Então, esse filme é, na verdade, um brado contra um jugo ilegítimo. Tenho dito. Então, agora nós vamos passar para a terceira colocação, que é a do Hernani de Mantas, que vai trazer muito da sua experiência de hacker e de ativista na web. É uma pessoa que com certeza está vivendo todo este universo de dentro do furacão, no vórtice do furacão. Vamos lá, Hernani, é com você. Opa, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aí conversando com esse pessoal aí, bem legal. O que eu posso assim entender de toda essa acontecimento da Isadora Faber, né, que é uma menininha de 12 anos de Florianópolis, de uma escola pública, que não precisou pedir permissão para ninguém para publicar na internet. Mais do que isso, assim, é uma menininha que sabe escrever, ela sabe fotografar, sabe filmar, sabe editar vídeo
E principalmente ela sabe reportar um acontecimento, né? Eu acho que ela teve uma certa uma dimensão daquilo que ela estava fazendo desde o começo, né? E ela soube colocar isso na rede. Eu acho que é importante, quer dizer, o fato de ela trazer isso para o campo de força da internet, né? Para perceber que foram 300 mil pessoas, mais ou menos, que foram lá curtir. Isso levanta uma questão, né? Quer dizer, o que significa isso, né? O que significa uma menina de 12 anos colocar fotos da escola, de todo o problema que ela se sentia no cotidiano dela, numa rede onde, quer dizer, se criou uma rede de informação tão grande que ela conseguiu que a Secretaria de Educação resolvesse alguns problemas. A gente vê um pouco de maquiagem, um pouco, talvez, uma resposta bastante, não comprometida, mas uma resposta correta da Secretaria, mas isso daí eu acho que vai um pouco além, né? Então, o que significa tudo isso? Me faz lembrar um pouco, em 1991, um menino de 18 anos, de uma faculdade de Helsinki, ele coloca um código na internet. Esse menino chama Linus Torvalds e o código que ele colocou foi o Linux. Daí, o que nós vimos de 91 adiante? Que milhares de programadores no mundo entraram nessa rede do Linus Torvalds para desenvolvimento de um software, e isso daqui a gente viu que, assim, modificou a indústria do software como um todo, né? As coisas não eram mais como antes. Programar um software não era mais uma atividade industrial, ela virou uma atividade colaborativa. Se inaugurou um novo modelo de produção, né? Um novo modo de produção, um modo de produção colaborativo. E principalmente, eu acho que o que aconteceu com o software livre foi também, inaugurou uma política das multidões, né? As pessoas conectadas têm uma força um pouco diferente, né? É o que a gente vai ver nos estudos do Pierre Levy sobre a inteligência coletiva. Nós vamos estudar capital social, Granovet, nós vamos entender um pouco de como essa rede ela se produz subjetividade de uma maneira incrivelmente mais potente. Mas, assim, o que a gente pode perceber é que esse modelo que o Linus Torvalds inaugurou, que foi colocar na rede um código, né, e colocar no campo de força que as pessoas possam ajudar, possam copiar, colar, mexer, remixar, refazer, fazer tudo isso de uma forma diferente. Nós estamos sentindo o mesmo efeito acontecendo também na educação, como nós já vimos acontecer na indústria de música, como nós já vimos acontecer em Hollywood, como nós vimos acontecer em todas as outras áreas de conhecimento. Quer dizer, as pessoas estão conversando, as pessoas estão falando, as pessoas estão criando redes, as pessoas não precisam mais permissão para publicar, as pessoas não precisam mais simplesmente serem passivas, elas podem estar interagindo com o mundo, né? E isso também se dá porque nós temos, quer dizer, uma migração também. Essa tecnologia né, em rede, ela permite, como a Daisy falou, que a gente possa produzir. A gente pode produzir, às vezes, muito mais do que consome. Se produz muito mais vídeos no YouTube do que são consumidos, né? Então a gente começa a perceber que essa mudança de paradigma, essa política das multidões, realmente começa a fazer um efeito diferente, né?
mais do que isso, né? A rede de software, ela também inaugurou algumas outras coisas, né? Essa rede de software livre. Ela inaugurou uma aprendizagem sobre uma relação de aprendizagem, né? A partir de encontros como o Install Fest, onde as pessoas, os programadores iam lá trocar ideias para se desenvolver, para se instalar, para se trabalhar com Linux, e como as redes, né, davam suporte a tudo isso, né? Como as pessoas conversando em rede podiam trocar informações em fóruns, em listas, em grupos de debate, no IRC, em outros lugares que a gente nem sabe mais se existem ainda, né? O que acontece? Se criou uma rede de suporte, né? Quando a gente pensa em termos mais de semiótica, a gente vai falar uma rede de afetos, né? Uma rede onde as pessoas estão trocando simplesmente por generosidade, simplesmente porque estão afins de que algum comum, alguma coisa que nos incomoda, simplesmente possa ser melhorada, né? E eu acho que o que nos incomoda muito é a educação, né? A gente sabe que o problema é muito grande, que a escola não dá conta, que o sistema, como falou Miguel, está fadado ao insucesso. Esse sistema não funciona, a escola não funciona, né? Mas também o que existe, né? Existe o além da escola, né? Essa talvez seja uma experiência que eu trouxe da inclusão digital, né? De projetos grandes, como o Acessa São Paulo, como o Acessa Escola, como os telecentros, principalmente dentro do Acessa São Paulo, um projeto que, né, um pouco redundante, mas é a rede de projetos, né? Onde a gente incentivava a produção local para benefício da comunidade, né? Isso daqui começa a fazer uma diferença, porque as pessoas estão querendo produzir, as pessoas estão querendo um comum, as pessoas aprendem em rede não só porque vão na escola, elas aprendem porque elas precisam usar o computador e elas precisam ter por que usar esse computador, né? E para usar isso daí, elas precisam talvez um comum, uma troca, uma vontade de fazer alguma coisa que seja interessante, alguma coisa que seja produtiva, alguma coisa que seja mais do que simplesmente o cotidiano delas. E as pessoas vão à busca. A nossa experiência é que as pessoas vão atrás daquilo que elas querem. A menininha de 12 anos foi atrás, ela foi lá, tinha um problema, foi lá e mostrou, né? Outras menininhas de 12 anos vão aparecer, outros menininhos de 12 anos vão aparecer, vai se modificar a escola, vai se ter uma condição que começa a crescer de baixo para cima, né? Isso daqui, essa transformação social, ela é inexorável, né? A gente aqui tenta discutir como acelerar esse processo, como a gente pode fazer isso um pouco mais rápido, porque eu não tenho dúvidas que essa entrada de uma sociedade em rede vai romper diretamente todos assim, esses alicerces da revolução industrial, né? Essa forma de como se produz, como se trabalha, como se estuda, como se aprende. Então isso daqui vai ser modificado.